tá on e a TV PT também. Não tá sabendo? É só entrar no YouTube, pesquisar PT e clicar em se inscrever. Pronto! Todo dia tem conteúdo novo antenado com o que acontece no Brasil e no mundo. São programas, entrevistas, debates e muita política. Curta, compartilhe e ative o sininho para receber as novidades. TV PT, em sintonia com o Brasil, em sintonia com você. Olá, boa noite. Esse é o programa da bancada do PT, no programa TV PT. Queremos agradecer a todos vocês que compartilham, que participam conosco e dizer que hoje, dia 28, é o dia do orgulho LGBTQIA+. E eu quero começar com belas imagens e nós vamos passar logo um vídeo que mostra essa vida do movimento que tem seu orgulho no dia de hoje. LGBTQIA+. O Dia do Orgulho LGBTQIA+, foi criado e celebrado em 28 de junho em homenagem a um dos episódios mais marcantes na luta da comunidade LGBTQIA+, pelos seus direitos, a rebelião de Stonewall. O dia 28 de junho de 69 marcou a revolta da comunidade LGBT contra uma série de invasões na polícia de Nova York aos bares que eram frequentados por homossexuais, que eram presos e sofriam represárias por parte das autoridades. A partir desse acontecimento, foram organizados vários protestos em favor dos direitos dos homossexuais por várias cidades norte-americanas. A primeira parada do orgulho gay, como era denominada na época, foi organizada no ano seguinte, em 1970, para lembrar e fortalecer o movimento de luta contra o preconceito. A revolta de Stonewall é tida como o marco zero do movimento de igualdade civil dos homossexuais do século XX. O PT luta pelos direitos LGBTQIA+, e reforça o combate a qualquer tipo de discriminação ou violência contra essa população. Defendemos que todas as pessoas têm o direito de ser e de se expressar com liberdade, o direito a uma vida plena e sem violência. Neste momento, no Congresso Nacional, iniciou um seminário para dedicar exatamente à reflexão desse processo. É o seminário LGBTQIA+. Vários debates, várias palestras, muito acúmulo para defesa dessas liberdades deste movimento. E nós, neste momento, queremos dedicar o nosso programa, da nossa bancada do PT, a esse tema. E para isso, eu quero convidar a deputada Maria do Rosário, que é deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, que vai participar junto conosco nesse debate. Maria do Rosário, seja bem-vinda para esse nosso debate, junto com a deputada Luiziane Lins, que é nossa deputada pelo Ceará, deputada cearense, e junto com a Janaína, que é a nossa coordenadora da setorial da Secretaria Nacional LGBT do PT, Janaína Oliveira. Eu quero começar exatamente refletir com vocês, nesse momento difícil do negacionismo,
do autoritarismo, da violência, do conceito autoritário que nós temos por parte da política da direita, né, fascista, que o Bolsonaro representa, nós precisamos refletir essa violência que é praticada contra as pessoas que manifestam o seu desejo de amar, de viver, de se sentirem felizes, de terem a sua liberdade expressa e tão violentada, né, por preconceitos. E eu quero refletir com vocês. Janaína, muito bem-vinda. Maria do Rosário, Luiziane Lins, nossa deputada. A Luiziane Lins está com as cores, né, bem expostas do arco-íris, são lutadoras sempre, é muito legal a gente poder se expressar. Eu ia querer começar então com a nossa coordenadora da setorial, Janaína, para nessa primeira rodada que representa o nosso partido, depois eu já passo para as colegas deputadas Maria do Rosário e Luiziane. Janaína. Janaína, precisa ligar até o microfone. Agora. Isso. Diga lá, Boa noite a todos, a todas, a todos. Quero aqui saudar o meu líder, quero saudar a deputada Maria do Rosário, quero saudar a deputada Luiziane, toda a bancada do PT que sempre tem iniciativa conjunta de estar conosco nessa caminhada, não só em datas simbólicas importantes para o movimento LGBTQIA+, no país, mas nas ações internas e externas pautadas pela Secretaria Nacional LGBT do PT. Então, esse mês tem sido central, eu tenho dito que esse orgulho tem um diferencial, ela tem como marca central a nossa resistência, né? Resistência aos desmontes da política pública, resistência diante de um país que está desolado pelo desemprego, de um país que voltou para o mapa da fome, de um país que ainda é o que mais mata travestis e transexuais no mundo, é um país e que nega a nossa existência, que mais do que nunca esse orgulho tem que ter uma simbologia a mais, né, diante de um momento que a gente vive do discurso de ódio tão forte, tão profundo, que as pessoas se escondem através dos seus discursos para praticar discriminação em função da orientação sexual ou identidade de gênero. O orgulho é para a gente demarcar a importância desse espaço, né? A importância dos nossos corpos, a importância da gente ocupar, ser ativista, de se organizar, de reivindicar direitos. Não é privilégio, é direitos, é de reivindicar respeito, não é tolerância, é respeito. Então, de fazer a sociedade entender que nós fazemos parte desse seio familiar, que a gente também faz parte dessa sociedade. Então, central para nós esse dia. Eu quero agradecer muito a liderança do PT, ao Bogás, ao nosso deputado, por esse espaço e por a gente ter esse momento de debate aqui. Por enquanto, eu vou sempre subindo e descendo a máscara, porque eu estou aqui dentro do Congresso, então, aproveitando onde eu estou, porque, como disse o nosso líder, a gente está num seminário aqui também, então vou aqui acompanhando e fazendo debate ao mesmo tempo. Muito bem, Janaína, sempre com todos os cuidados da recomendação. Aqui não tem quem nega a ciência, aqui nós mantemos isolamento, aqui tem todas as orientações, usa máscara quando estamos com pessoas, eu também estou longe de pessoas, portanto estou sem máscara. Aqui é luta pela vacina e sobre o tema da vacina tem muitos escândalos, inclusive, acontecendo, né? Bolsonaro, em vez de lutar para ter vacina da Coronavac da China, ter o Sputnik da Rússia, ele não fez nenhum movimento. Agora, para beneficiar empresas que têm denúncias de fraude para comprar superfaturado, aí ele se envolveu. Aliás, esse é o maior escândalo revelado na sexta-feira na CPI, onde inclusive o líder do governo, Ricardo Barros, foi citado pelo presidente Bolsonaro a um deputado bolsonarista, dizendo que esse escândalo são coisas do Ricardo Barros. Então isso está sendo apurado. Mas nós não vamos falar disso hoje. Nós vamos nos focar mais nesse ponto para refletir exatamente a vida deste movimento LGBTQIA+, e a nossa deputada Maria do Rosário, que tem lutado tanto pelos direitos humanos, uma mulher dedicada, muitas vezes injustamente agredida. Exatamente, Rosário, nós somos solidários contigo pelas suas posições políticas firmes em defesa dos direitos humanos e das pessoas que muitas vezes não podem expressar-se corretamente na sociedade, expressar-se e são violentados porque querem se expressar corretamente conforme seus ideais. Então, Maria do Rosário, muito bem-vinda. Está contigo a palavra.
Muito obrigada, líder Elvino, muito obrigada realmente, é um orgulho estar aqui diante de vocês, na TV, PT, na Câmara, falando, e poder estar com Janaína, poder estar com Luziane Lins, minhas amigas, companheiras de luta, e dizer, Elvino, que todas as pessoas que defendem os direitos humanos em todos os tempos, eu acho que, né, Luziane e Janaína, eu acho que nós passamos por um ataque contínuo, mas nada se equipara ao ataque que as pessoas sofrem simplesmente por existirem, por serem como são, por suas identidades. Neste sentido, o racismo, a LGBTfobia, o machismo e todas as formas de opressão que tentam destruir a condição humana de uma pessoa, por ela ser quem é e como é, pela sua identidade, não pela sua opção, simplesmente. A gente nem usa a palavra opção, porque a gente sabe que as pessoas são como são. Elas são negros e negras, elas são indígenas, elas são pessoas LGBTI que a mais, elas são mulheres, nós somos o que somos. E é preciso existir espaço civil para a garantia deste direito. E é por isso que o PT tem essa posição muito clara. Porque o PT se posiciona contra todas as formas de violência, todas as formas de opressão. E o 28 de junho é uma data na qual nós registramos um movimento de cidadania onde o protagonismo é das pessoas LGBTIs, ou seja, as pessoas na linha de frente, dizendo basta, que lideram este processo pela liberdade. Eu acho que é importante dizer ainda duas coisas. A primeira é que quando as pessoas LGBTI lutam direito de existir, de liberdade, de cidadania plena, o direito às suas famílias, o direito à não violência, que é o mais básico de todos, que é a vida, ao não preconceito, quando lutam por isso, libertam a sociedade toda. Porque como é triste uma sociedade marcada pela violência e que cria culturas de ódio todo o tempo. Como é triste governos que fomentam o ódio. E o outro aspecto que eu quero dizer, líder Elvino e Luiziane, Janaína e as pessoas que estão nos assistindo, é que essa causa que é libertária, ela carrega consigo, sim, um fora Bolsonaro. Porque o ódio cresceu no Brasil, o ódio político, se alimentando de preconceitos contra as mulheres, contra as pessoas LGBTIs, o racismo, um conjunto de fomento ao ódio que levou esse governo às fake news, uma série de coisas. Então hoje, essa semana do 28 de junho, começa com o 28 de junho e vai ser concluída no próximo dia 3 com um grande ato, fora Bolsonaro nas ruas, no dia 30 com um super pedido de impeachment, porque a comunidade, as pessoas LGBTIs foram as primeiras do Brasil, junto com as mulheres. Aliás, grande parte das mulheres nunca se deixou embarcar nesse governo fascista, e eu acho que nós temos que fazer o nosso trabalho pelo impeachment, e hoje também é um dia do orgulho e é um dia também da luta pelo impeachment. Muito bem, olha as palavras fortes da deputada Maria do Rosário: orgulho, resistência e impeachment. E citou 3 datas importantes: a data do dia 28, 30, quarta-feira, onde faremos o super pedido de impeachment, e o próximo sábado, mais mobilizações. E a Luziane Lins vai continuar essa reflexão sobre esse tema tão importante que estamos trazendo para o nosso programa hoje da TV PT, que é o programa da bancada dos deputados federais. Luziane Lins, deputada do Ceará, nossa grande lutadora, e como Maria do Rosário, também muito defensora das causas e dos direitos humanos.
Boa noite, Bom Gás, nosso querido líder, que papel bonito que você está fazendo na liderança, viu? Nosso abraço, muito bom. Inclusive, esse programa PT na Câmara é com a nossa cara, com a cara pelos direitos civis que sempre o PT defendeu. Quero dar um abraço na Maria do Rosário. A Maria do Rosário tem um valor inestimável para a luta pelos direitos humanos no Brasil. Eu era prefeita quando Maria do Rosário era ministra de Direitos Humanos e eu tive a oportunidade de recebê-la em Fortaleza. E posso falar assim, do valor muito significativo, Maria do Rosário, que você tem para a República Brasileira, para a democracia, para a luta pelos direitos humanos. E a Janaína, nossa querida secretária nacional de LGBTQI+, um grande abraço, é uma querida, deu um avanço muito grande na luta do PT nacional, do PT como partido político, em proteção e em defesa da promoção dos direitos civis da população LGBTQI+. Só para começar assim, a colocar algumas questões, Bom Gás, eu acho que assim, é importante a gente entender que com o golpe sofrido em 2016 pela presidente Dilma e todos nós, né, o cenário político brasileiro ele ficou extremamente complicado, tumultuado, que levou à prisão do presidente Lula para o quê? Para levar Bolsonaro à presidência da República, já com uma pauta autoritária, preconceituosa, machista, LGBTfóbica. Diante disso, você tem um governo que chega ao poder com um sentimento profundamente ideologizado contra a população LGBTQI+, ou seja, com ódio a essa população. Ou seja, um verdadeiro desmonte dos direitos dessa população, desses direitos civis foi feito, incluindo a extinção do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, que acabou em 2019 por ação desse atual governo. Mesmo diante de um governo completamente desfavorável, nós tivemos alguns avanços. Essa população teve alguns ganhos, como, por exemplo, nós tivemos aí o STF reconhecendo o crime de discriminação à população LGBT baseado na lei do racismo, até que o próprio Congresso, ou seja, que nós, deputados e deputadas, façamos a nossa parte. Ou seja, também vamos promover uma legislação que possa contemplar todas essas questões que hoje estão relacionadas pelo STF ao racismo por não ter uma legislação específica sobre essa questão. Nós temos que nos debruçar sobre isso. Eu e Maria do Rosário, em 2014, tipificou, através de um projeto de lei, os crimes de ódio da população LGBTQI+, né? O PL 7582 de 2014 e um outro PL também da Maria do Rosário, 3774 de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade do registro da violência no caso dos crimes LGBTfóbicos, nos boletins de ocorrências nas delegacias e no sistema de saúde. E nós temos uma lei, eu queria terminar com isso, que tramita na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 7292 de 2017, de nossa autoria, que prevê o LGBTcídio como circunstância qualificadora de um crime hediondo, ou seja, de um homicídio qualificado, porque a gente acha que é muito importante, e o projeto de lei nosso e os dois da Maria do Rosário vão nesse sentido, da gente qualificar o LGBTcídio como um crime que de fato tem nome, lugar, bala certa, endereço certo, ou seja, não é um crime que acontece por acaso, não é a velha história da bala perdida, que de perdida não tem nada, ela sabe exatamente para onde ela vai. Então, diante disso tudo, eu gostaria de saudar, agradecer o PT na Câmara, a Miziara, todos que fazem esse espaço importante e que a gente faça esse debate com o devido cuidado, o respeito que é do PT fazer jus a essa população que a gente sempre reconheceu como uma população com direitos absolutamente, na nossa concepção, registrados, sistematizados, que estão hoje fazendo pauta no nosso partido. E tem pessoas que têm um nome que já fazem isso há muito tempo, que é a Maria do Rosário, a Érica Cocai, nossa querida Janaína, que é uma jovem, mas uma jovem de luta, aguerrida, nossa querida secretária nacional, e você, Bom Gás, como líder, dando voz e vez
a população LGBTQI+, que tanto nos orgulha e tanto nos faz melhores, dá muita energia para a nossa luta. Saber que existem pessoas que têm uma orientação sexual não heteronormativas. Isso, para mim, me alegra. Agora nós vamos passar um vídeo onde vocês vão ver para recordar um pouco das lutas e dos movimentos que já foram feitas às pessoas que defendem. E vocês estão juntos nessa bela história da defesa LGBTQIA+. Pode passar o vídeo. O Dia Internacional de Combate à LGBTfobia serve para relembrar os avanços da população LGBT no país, como a criação das Conferências Nacionais LGBT e o Conselho Nacional LGBTA nos governos Lula e Dilma. E, principalmente, a data serve para identificar e combater as ameaças que ainda atingem a população LGBT. Só em 2019, por exemplo, 124 pessoas trans foram assassinadas no Brasil. A bancada do PT na Câmara sempre esteve na luta contra a homofobia. Nossos parlamentares são autores das principais propostas que garantem os direitos LGBTs no Brasil, como os que tipificam crimes de ódio, entre eles a LGBTfobia e o que prevê o LGBTcídio, e ainda projeto que dispõe sobre o registro de violência LGBTfóbica nos BOs nas delegacias, todos na luta contra a LGBTfobia. Nós estamos fazendo uma grande sinfonia em defesa do direito de ser, do direito de amar, do direito à cidade, na luta contra a LGBTfobia. Todas as ações desta perspectiva contaram com o apoio do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. O pior vírus é o vírus da discriminação. Por isso, LGBTfobia é pandemia, Lutemos contra o preconceito e a discriminação. Muito legal, pessoal. Para esse programa, Luiziana e Maria do Rosário e Janaína, eu fiz um contato com Jean Willis. Ele que saiu do Brasil, está fora do país, exilado, também porque defendia posições claras contra a LGBTfobia, contra o racismo e contra a violência. Ele tem que sair do país, está estudando lá fora. No final desse programa, nós vamos passar essa entrevista. Então, fiquem conosco no nosso programa, que nós vamos passar a entrevista que eu fiz com Jean Willis, que foi também uma figuraça destacada, né, na Câmara dos Deputados, foi nosso colega, né, Luiziana e Maria do Rosário, nas lutas na Câmara dos Deputados, e recentemente se filiou no PT. Então, daqui a pouco, Jean Willis também vai estar conosco, tá certo? E agora eu quero passar a palavra para a Janaína, para nós refletirmos o que exatamente são as pautas que nesse seminário, no Congresso Nacional, nós vamos ter para continuar a reforçar o movimento em defesa contra qualquer violência e em defesa das pautas defendidas pelo movimento LGBTQIA+. Janaína. Então, meu líder, temos tanta tarefa, né? Mas eu quero aqui deixar um dado importante, que foi falado, inclusive, numa conferência da Comissão aí dos Direitos Humanos. O PT é o partido que mais tem projetos de lei na casa em defesa das vidas da população LGBT, né, o que mais produz projetos, o que mais busca dialogar. Tem um diferencial que os nossos projetos eles são todos dialogados com o movimento social, né? E diante desse cenário em que a gente tem todas as políticas públicas ainda desmontadas em 2020 pelo governo Bolsonaro e que a gente tem um legislativo que ainda é um legislativo muito conservador, não é à toa que o STF teve que criminalizar a LGBTfobia para conseguir, né, que a população tivesse alguma perspectiva de estabilidade jurídica, já que o legislativo não sequer, durante 2 décadas, sequer encaminhou sobre o assunto. Acho que é importante central a gente colocar que a luta do movimento social será pela criminalização da LGBTfobia, para uma lei específica, né? Hoje a gente está no arcabouço da lei do racismo, mas a gente busca ainda e trabalhamos muito em cima do projeto da companheira Maria do Rosário. Tem um projeto também na questão do feminicídio que tem a participação aí direta
e essa contribuição importante da companheira Luziane. A gente tem muito projeto, tem um projeto da deputada Natália que fala sobre emprego e renda, tem um projeto também do companheiro Padilha que também trata da questão de emprego e renda, mas para empresas que prestam serviço para os espaços públicos. Então, eu acho que as demandas do movimento social, todas que são apresentadas, elas são demandas construídas pelo movimento. Acho que o PT é uma expressão fundamental e importante, eu tenho muito orgulho de dizer isso. O PT representa muito bem dentro do Legislativo esse espaço, com as nossas lideranças, com as nossas deputadas, deputados, que apresentam o projeto a partir do olhar do movimento social, a partir do desejo, o anseio e a necessidade que a sociedade apresenta, que a população LGBTQIA+, apresenta. Eu acredito que para o futuro, nesses novos períodos que a gente tem que ter, primeiro buscar um legislativo que tenha mais a cara do povo, que seja um espaço do povo que esse legislativo hoje não tem, né? A gente tem um legislativo extremamente conservador e que usa desse espaço de poder para promover o discurso de ódio. Mudar o processo, mudar nossas representações no executivo, né? E aí não tem como não falar no Fora Bolsonaro, né? Que tem sido uma campanha central do movimento LGBTQIA+, né? Campanha que nós vamos continuar ativas e fortes até 2022, até o último momento eleitoral. A gente vai estar ali também nos posicionando na defesa pela vida, com candidaturas sérias e com quem tem compromisso com a vida. Acho que é isso. No mais, eu quero dizer a todos o orgulho que eu tenho enquanto secretária de ser dirigida por esses parlamentares que dialogam, que nos escutam, que constroem no dia a dia junto conosco. Então, não tem nada apresentado nessa casa que não tenha sido feita com várias mãos. Esse é o diferencial da gente para os outros. E vai ser continuar com a sua direção. Você é a nossa secretária da Executiva Nacional, né, Luziane? E eu quero dizer que as pessoas estão participando aqui. O Antônio Rezende está dizendo fora Bolsonaro, genocida e racista. O Valdemar está dizendo parabéns aos nossos companheiros por estar sempre lutando por causas tão importantes da vida do nosso povo. Luziane Lins, você foi prefeita de Fortaleza, deputada federal. A gente trabalha muito essa ideia de políticas públicas. O que pode ser feito? Nós temos necessidade das pessoas terem um outro modo de enxergar a vida, né, do ponto de vista dos seus valores, da compreensão da pluralidade, do respeito às diferenças, mas tem também ações afirmativas que podem ser feitas a partir de políticas públicas nas prefeituras, nos governos estaduais e no governo federal. E nós, o parlamento, como é que nós podemos contribuir? Você já fez referência a alguns projetos antes, mas eu gostaria que comentasse um pouco, já que você tem uma história tão linda vinculada, né, a esse trabalho, sempre como prefeito, como deputado, como militante social. Luziane Lins. Bom, nosso líder, eu vou tentar ilustrar um pouco a nossa política municipal que diz respeito a essa população, que eu acho que é importante também a gente deixar claro que é possível construir políticas públicas no executivo que sejam importantes para a promoção desses direitos. Não apenas fazer as leis, como eu acho que é a tarefa e que outras vêm fazendo e outros também vêm fazendo de forma muito brilhante na Câmara Federal. Os partidos de esquerda, em especial o PT, tem sido protagonista dessa história também. A Janaína colocou isso de forma muito interessante. Mas assim, vamos falar das políticas municipais e chegando a um governo, ou seja estadual, ou seja municipal, no nosso caso, que eu fui prefeita eleita e reeleita, ou seja, foram 8 anos de políticas públicas. Então, posso falar em relação a essa população. Em primeiro lugar, essa pauta passou a ser uma pauta de políticas públicas do município. Já tem um grande diferencial, ou seja, a participação desse segmento foi um marco importante na política municipal durante o nosso governo, ou seja, a inclusão da política LGBTQI+, na pauta do município de Fortaleza. Isso advém várias outras políticas que são intersetoriais, ou seja, tivemos a criação do Centro de Referência Janaína Dutra, que foi durante o nosso governo e na época do governo Lula. Ele foi criado em 2011 com o objetivo de promover, garantir e efetivar a cidadania e os direitos humanos
exatamente dessa população, ou seja, vítimas de qualquer tipo de homofobia, e esse centro foi fundamental para você trazer a luz, jogar luz em cima desse debate tão invisível do ponto de vista social. Criamos a Coordenadoria da Diversidade Sexual de Fortaleza, realizando as conferências municipais LGBTQI+, que foram as primeiras que aconteceram na cidade. Modificamos em vários pontos a legislação. Das 12 legislações aprovadas no município de Fortaleza, pelo menos 11, ou nós legislamos, ou eu fui, como prefeita, executora de projetos de lei dos 11 dos 12 que aí estão. Eu fico muito orgulhosa disso. E a partir daí, assim, diversas políticas públicas para esse setor. Desde, para você ter uma ideia, a gente teve as Olimpíadas da população LGBT, que foi os chamados Jogos da Diversidade, que foi uma coisa simples, porém incrível, que envolvia toda a população e, ao mesmo tempo, promovia direitos. Então, é possível, sim, a gente ter políticas no executivo que promovam e que diminuam. A gente estava numa batalha, só para fechar, além da prefeitura, com todas as suas secretarias, se envolver de forma transversal na realização, por exemplo, das paradas pela diversidade sexual, né, do Dia do Orgulho, que é exatamente o dia de hoje, 28 de junho, sempre a prefeitura estava apoiando com todas, desde o apoio de agentes civis, de guardas municipais, todo mundo, era uma grande corrente que a prefeitura fazia para promover esse dia. E nós chegamos a ter, no último ano do nosso governo, 1 milhão de pessoas na rua na Santa Paz, ou seja, a prefeitura servia como um poder que ajudava a promover os direitos, que viabilizava que acontecesse a parada, ou seja, que as pessoas pudessem falar das suas dores e dos seus amores de forma livre. Isso foi feito durante todos os anos que eu tive na prefeitura. E eu que como vereadora, comecei na rua. Lembro que eu estava grávida do meu filho à época e éramos 300, eu era vereadora no primeiro mandato, éramos 300 pessoas na beira-mar de Fortaleza. E quando eu saí no último ano do governo na prefeitura, 1 milhão de pessoas reivindicando a diversidade sexual na cidade de Fortaleza. Virou um evento, um acontecimento importantíssimo que reunia pessoas de várias cidades do interior do estado de Ceará que iam para Fortaleza, como também várias gerações e classes sociais diferenciadas. Era uma grande festa popular e, ao mesmo tempo, afirmação de direitos. Então, assim, no executivo é possível fazer, desde que a gente tenha sensibilidade para compreender e para entender que isso é uma luta não por favor, mas uma luta por direitos. E é em cima disso que o nosso partido tem tentado construir políticas públicas para esse setor, mas acima de tudo, para a gente fazer jus a uma dívida histórica que a gente tem com toda a população LGBTQI+, no nosso país. Muito bem, parabéns. Nós orgulhosos, né? Fala em orgulho e nós orgulhosos dessa bela história da Luiziane, como também da Maria do Rosário. Maria do Rosário, você foi ministra do governo, da presidenta Dilma, sempre acompanhou com o presidente Lula as políticas públicas desenvolvidas para exatamente esses setores da sociedade que geralmente ficam relegados a direitos e, num conceito bolsonarista, atacados violentamente. Essa parte eu gostaria que desenvolvesse, falasse um pouco desse trabalho. O que pode ser feito, como a prefeita Luiziane falou, do seu trabalho como ex-prefeita que foi da cidade de Fortaleza, o que se pode fazer por uma instância federal, do governo federal? Você foi ministro, você pode desenvolver melhor isso, ou que outra política pública ainda pode ser feita, já que tem também vários projetos no legislativo nesta área. Maria do Rosário. A Luiziane foi uma prefeita incrível, que fez um trabalho lindo em todas as áreas. A gente tem a população LGBTI, mas assim, vale a pena dizer que quem defende os humanos, né, consegue ver a condição em todas as pessoas. Então, seja com as pessoas com deficiência, com as mulheres, meus cumprimentos à nossa querida Luiziane, e a diferença realmente de onde o PT e uma prefeita como Luiziane assume um trabalho.
E a Janaína acompanhou a nossa gestão e o trabalho que fizemos na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Eu acredito que eu destacaria como ações principais. Primeiro, a dimensão da cidadania. O Conselho Nacional de Cidadania, o Conselho Nacional de Direitos da População LGBTI, foi definido no último período, no último ano do governo Lula e implementado na gestão em que eu assumi como ministra. E aqui, a organização do Conselho deu um impulso muito diferente para a política pública no Brasil. É verdade que o Brasil tinha feito, o presidente Lula criou o Brasil Sem Homofobia. Então fez um programa que integrou vários ministérios para a defesa de direitos. E as conferências nacionais de direitos LGBTI contaram com o presidente Lula, no diálogo, na linha de frente. Realmente é preciso destacar que o presidente Lula inaugurou um tempo de visibilidade e construção de políticas públicas pelas pessoas LGBTIs no Brasil. Ele faz a diferença no seu período de governo. No período de governo da presidenta Dilma, então, além de implementar o Conselho Nacional, nós criamos os Centros de Referência de Direitos Humanos e os Centros de Referência em Direitos da População LGBTI. E pela primeira vez, o Estado brasileiro fez um levantamento daquelas situações denunciadas de violência que nós podíamos já caracterizar como parte dos crimes de ódio contra a população LGBTI. E fizemos ali o primeiro documento oficial do Brasil assumindo a responsabilidade do Estado e dizendo que estas mortes deveriam ser enfrentadas permanentemente, que deveria existir uma ação. E as ações que nós fizemos foram, com o Ministério da Justiça, nós fizemos a formação de policiais, de delegacias, para o recebimento das denúncias e para o registro, que é justamente o que nós queremos fazer agora, através de lei. Porque também a gente foi se dando conta, eu vi no Janaína, todos os que nos assistem, que quando não está na lei, quando é definido por a política pública a partir da consciência dos governantes, chega um governante como o atual, deram um golpe, como fizeram contra Dilma, e destruíram todas as políticas públicas. Nós monitoramos assassinatos, violências contra pessoas LGBTIs, denunciando, e eu nunca mais vou esquecer, dos movimentos de pais e mães pela diversidade, que chegavam na nossa frente, se colocando como pais e mães de todos os jovens, de todas as pessoas LGBTIs, e dizendo de dor de perderem filhos e filhas por conta dos crimes de ódio, da violência contra pessoas por serem pessoas trans, pessoas lésbicas, pessoas homossexuais, gays, enfim, travestis, crimes abomináveis. Então, essa mobilização das famílias, o apoio às famílias, a criação dos centros de referência, muito, eu homenageei aqui o Gustavo Bernardes, mas a Janaína também, muitas pessoas LGBTs construíram essas políticas públicas em conjunto para a garantia de direitos e também este primeiro levantamento, esse primeiro relatório da violência LGBTfóbica no Brasil. O Brasil participou no âmbito da ONU também defendendo que existisse um documento internacional nas Nações Unidas, análogo a todas aquelas populações que são protegidas para tratar das violências contra a população LGBTI. Sempre o Brasil teve um posicionamento. Hoje o Brasil, no cenário internacional, está articulado com os piores países do mundo em termos de preconceito, né? A violência de gênero e a violência contra pessoas LGBTIs está numa escalada terrível no país, nós percebemos isso. E, então, tudo aquilo que nós produzimos em termos de política pública, nós estamos buscando transformar em projetos de lei. É verdade que nós temos que fazer dois tipos de trabalho na ação legislativa. De um lado, nós temos que resistir a projetos como resistimos ao Estatuto da Família, que era Estatuto da Família a partir de uma visão
de uma família que não contemplava todas as famílias. As famílias das pessoas LGBT não estavam contempladas. Então, realmente, aquele Estatuto da Família, nós derrubamos a tramitação do Estatuto da Família. Nós também tivemos que resistir ao Escola Sem Partido, que também não era uma escola sem partido. Era, na verdade, uma escola proibida de tratar das questões de gênero, sendo que os maiores vítimas da violência LGBT são jovens, são adolescentes, e muitas vezes expulsos das escolas, a escola sem compreender essa dimensão da formação, da identidade e da orientação sexual, o que é extremamente violento quando os adolescentes são abordados de uma forma violenta e preconceituosa, e é uma preocupação que a gente tem. O outro aspecto que nós estamos tentando legislar, como a Luiziane disse e apresentou aqui, sobre os crimes de ódio. Nós queremos uma legislação no Brasil que trate dos crimes de ódio, que agora o STF decidiu. O STF fez a equivalência dos crimes de ódio contra a população LGBTI aos crimes contra o racismo. Neste momento, portanto, não há um vácuo. Nós estamos com uma legislação, mas eu faço aqui para vocês uma denúncia. Há um projeto de lei tramitando na Comissão de Constituição e Justiça que tenta impedir o STF de legislar nas ações por não cumprimento de obrigação constitucional. Quando o Legislativo não legisla, o STF tem se pronunciado. E esse ataque ao STF, que está sendo feito através de um projeto de lei que está na CCJ, visa justamente reverter a decisão do STF, que é favorável às pessoas LGBTIs, que enfrenta os crimes de ódio, assim como foi o próprio STF, que definiu a questão da união estável, do casamento, dos direitos civis, das uniões entre pessoas do mesmo sexo. E eu quero dizer que, além de ter proposto o projeto dos crimes de ódio, de concordar com o projeto da Luiziane sobre essa dimensão de caracterizar a LGBTfobia como um crime específico, eu apresentei um projeto pelo qual eu tenho muito apreço e peço apoio, que é, na verdade, além dos crimes de ódio, 2 outros projetos que eu apresentei. O que define, Elvino, a obrigação da autoridade policial de estabelecer o que é o crime de ódio e a LGBTfobia, e um outro projeto que eu quero agradecer muito ao movimento, ao Vinícius Lara, a todas as pessoas que militam e que trabalham comigo, que são a inspiração. Quero agradecer, assim, as famílias, inclusive a minha própria família, pessoas com quem eu convivo, que têm crianças, e que eu acho que a gente tem que parar com esse preconceito da adoção de crianças por pessoas que são LGBTs, uniões estáveis, pessoas que mantêm relacionamentos e que adotam crianças. Elas são bons pais, boas mães, elas estão assim na linha de frente. Nós temos mais de 50 mil crianças e realmente o preconceito contra a união estável LGBTI é muito grande. Mas então eu apresentei um projeto que define que o registro civil pode ser registrado com 2 mães ou com 2 pais. E eu quero aprovar esse projeto, porque eu quero realmente que as crianças tenham no seu registro quem é sua mãe, quem são seus pais, entendeu? Porque existe isso. A unidade, a união entre pessoas do mesmo sexo diz que a criança vai ter 2 pais, ela vai ter 2 mães, mas ela vai ter uma família. Essa é a família dela. Não é a família dela, é a família que existe. A família é um vínculo afetivo, é um vínculo de amor. É a família do cuidado. E essas crianças estavam muitas vezes num abrigo sem cuidados parentais. E essa legislação que tem permitido não nasceu do parlamento, foi o Supremo que legislou. E eu só quero poder que no certidão de nascimento tenham os 2 pais e as 2 mães. E eu estou anunciando isso aqui de uma forma muito apaixonada, porque eu acho que isso junta o direito das pessoas LGBTIs e o direito das crianças. O direito das crianças de terem escrito a sua vida, a sua trajetória. Então, estou falando aqui de um projeto sobre o amor, sobre a vida, sobre o cuidado, que eu não tenho medo de dizer
pode ser maravilhoso em qualquer família adotante, seja de uniões hetero ou homossexuais. Pouco importa, né? O importante realmente é o afeto e o amor. Rosário, que depoimento bonito. Tu sabes que muitas vezes essas crianças que estão em abrigo são abandonadas por aqueles que hipocritamente fazem o discurso em defesa da família e dos valores e abandonam a criança. E um casal de 2 mulheres, de 2 homens, assumem, adotam. E essas crianças vão trazer felicidade, vai primeiro oportunizar felicidade para ela, para a criança, na adoção. Esse gesto de amor. Coisa mais linda. E a felicidade dos pais ou das mães, vamos dizer assim, né, que passam a assumir. Então, eu acho, a nossa luta, Luiziane, Janaína, Rosário, tantas pessoas que estão nos acompanhando agora, ela deve ser para abolir a discriminação. Como era a abolição da escravatura, aqui nós temos que abolir a discriminação. Essa é a nossa luta. Para que as pessoas possam amar e viver de verdade, autenticamente. Essa opção das pessoas tem que ser respeitadas. Não deve haver preconceitos. E eu quero trazer para vocês agora algo emocionante. Eu vou passar imagens ao vivo agora das Torres Gêmeas do Congresso Nacional e o seu movimento. Olhem que lindo! Neste momento, a organização LGBTQIA+, o seu seminário no Congresso Nacional, estão passando estas imagens neste momento. Isso aqui é uma transmissão ao vivo, quero agradecer, em teu nome, Misiária, a organização da nossa turma que está lá, que está passando, acho que é o Ligeirinho que está passando essas imagens, parabéns. Vamos lá, orgulho, as imagens, as cores. Essa é a manifestação. O Brasil está vendo essas imagens neste momento. A organização do seminário está passando essas imagens neste momento. Parabéns aos organizadores. Janaína deve estar muito emocionada. Podemos voltar agora para ver a carinha da Janaína. Eu quero ver a carinha da Janaína, que vai tirar a máscara agora para falar, e tenho certeza que nessa final agora vai colocar seus 2, 3 minutinhos com emoção, deixar sua mensagem ao final, porque depois do recado de cada um agora, tanto da Luiziane, da Maria do Rosário e o teu recado, Janaína, nós vamos ouvir depois Jean Willis, a nossa entrevista que fizemos ele fora do país, fazendo a sua mensagem. Diga lá, vamos voltar um pouco. Como vocês estão vendo a imagem, né? Muito bem, parabéns. Diga lá, Janaína. Eu quero primeiro agradecer ao Partido dos Trabalhadores, né? A gente começou o processo de iluminação, né? Daqui a pouco ela tem várias etapas. Essa é a primeira, logo depois vai ter as iluminações dos chapéus, né? Que tem. Quero agradecer ao partido por ter assumido essa tarefa, junto com o PSOL também, que se disponibilizou para essa tarefa aí. A iluminação pode parecer para alguns mera bobagem, né? Mas estão iluminando? Gente, não é mera bobagem. A iluminação com as nossas cores e dizer que a gente tem orgulho é dar um recado para esse grande congresso aqui, de que esse espaço também é nosso, que a gente também faz parte está ocupando agora, mas a gente quer ocupar com mandatos, com mais mandatos LGBTs, com mais aliados e aliadas. Então, que 2022 será um espaço que a gente pretende iluminar, mas é dentro do Congresso, não é só fora. Então, eu quero agradecer muito, eu quero agradecer esse espaço, esse debate. Eu acho que tem um marco central nosso da retomada dos processos políticos nesse país, que é da participação social, que é do diálogo. A Maria do Rosário, a companheira Luiziane, o nosso líder Moraes tratam disso do dia a dia, como vários outros parlamentares do PT. É essa participação social que faz a diferença para nós e que nos faz sentir parte dessa sociedade. A gente não quer ser tolerado, a gente quer ser respeitado, a gente quer ser amado, a gente quer ter o direito de viver, a gente quer ter o direito de ir e vir, a gente quer ter o direito de se expressar sem se preocupar se vai ter ali na esquina alguém com uma lâmpada para bater na gente.
Acho que orgulho da gente ser o que é, sem recuar um momento. A gente não vai voltar para o armário, é isso. Eu quero dizer a todos os conservadores desse país, nós não voltaremos para o armário. Nós vamos caminhar para frente para retomar esse país de novo, para aquilo que é nosso de direito, que não foi tirado, para a gente viver esse momento triste de trevas, de fome, de desemprego, de desespero e de violência, em que as pessoas perdem a esperança todos os dias de que o dia da manhã vai melhorar. Quer dizer, para essas pessoas não percam. A gente vai mudar esse cenário, a gente tem tudo para mudar. É só a gente fazer certinho em 2022. É isso. Obrigada. Parabéns, Janaína. Como é que se diz? Me representa, nos representa. Parabéns para ti, para todo o coletivo, tá? Deixa um abraço para todo o coletivo LGBT setorial, LGBTQIA+, né? Um grande abraço para todos vocês. E aqui, ó, Michele Meira está dizendo o seguinte: LGBTQIA+, é resistência. Tá aí orgulho, mas também resistência. Saudações ao deputado Elvino Bongazo, obrigado pela iniciativa, do Pedrinho Echa, lá de Alecrim, no interior do Rio Grande do Sul. Grande abraço a todos vocês que acompanharam. Esse é o programa do PT, da Câmara dos Deputados, né, dos deputados federais, na TV PT. Parabéns ao PT, que tem a sua TV para levar essa mensagem, essa reflexão. Parabéns a todos vocês. E vamos ouvir nossa querida deputada Luiziane Lins, né, com sua mensagem ao final desse programa. E depois vamos ter o nosso ex-colega, né, talvez voltará a ser nosso colega, que esperamos que o Jean Willis possa voltar o mais rápido possível para o Brasil. Daqui a pouco ele também vai estar falando conosco. Luiziane Lins. Lu, o Elvino, a Celeste está me chamando aqui para falar no outro grupo aqui. Não, por favor. Será que dá então, para eu... Lu, tu também tem que... Posso ir? Isso. Eita, essa é minha amigona, gente, obrigada. Perdão, tá? Ela disse que vai acabar a plenária de Porto Alegre. Gente, olha, eu quero abraçar vocês e dizer que eu me emocionei muito aqui. Para mim, tem muito sentido isso aqui que a gente faz. O nosso trabalho não é um trabalho formal. A gente luta pra caramba, mas o nosso trabalho tem muito amor nele, sabe? A nossa luta é por amor, por liberdade, por dignidade. E me emocionou muito, eu quero orgulho imenso de vocês, da luta, orgulho de quem montou essa imagem da Câmara dos Deputados. E ao agradecer a Luiziane, a Janaína, ao líder Elvino, dizer que isso me lembrou a primeira vez que aconteceu, Elvino, uma sessão solene em homenagem à luta LGBTI, e um menino muito jovem, que sentou do meu lado naquela mesa, e quando tocou o hino nacional, ele me disse: é a primeira vez que o hino nacional toca pra gente aqui na Câmara dos Deputados. E hoje é a primeira vez que o Congresso Nacional está pintado com essas cores, está marcado com essas cores. Isso não é qualquer coisa, principalmente porque o tempo é de fascismo. Então, num tempo de fascismo, as nossas alegrias têm que ser muito cultuadas. Nós vivemos para o amor, para a vida. E isso tem muito sentido. Muito obrigada Elvino, muito obrigada Janaína, muito obrigada Lu. Desculpa, Lu, falar antes de ti, pedir licença, Elvino, para ti também, por sair, mas a Celeste é a presidente aqui de Porto Alegre e ela me chamou 3 vezes e eu não fui. Mas um beijo, tá? E ó, vou sair de madrugada aqui do frio polar do Rio Grande para te encontrar em Brasília, para nossa luta do super impeachment aí. Tchau, gente. Beijo. Tchau, valeu, beijo. Beijo, Rosário. Um abraço lá para Celeste também, que é a nossa presidenta. Não, volta essa imagem agora, por favor. Coloca na tela toda essa imagem linda antes da Luiziane fazer sua... para inspirar a imagem. Luiziane, olha que imagem linda. Nesse momento. Essa imagem aqui é ao vivo, tá? Eu tenho a honra, em nome da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, presidir neste momento esse espaço na TV PT. Estamos ao vivo, transmitindo as imagens coloridas de todas as cores do arco-íris, que é o símbolo desse orgulho LGBTQIA+, com as palavras importantes, fortes: orgulho, dignidade, vida, respeito, que nós queremos ter. Luiziane Lins, está contigo. Volta aí para Luiziane Lins,
depois desse espetáculo. Muito bom, Gás, muito bom mesmo, muito bom, Maria do Rosário, seu projeto é incrível, fantástico, se a gente puder ajudar essa questão do núcleo familiar ser estabelecido do jeito que é, nada mais justo. Minha querida Janaína, lutadora, muito importante você no PT, nesse momento histórico também, tá aqui conosco. Eu queria só rapidamente, bom, Gás, a despeito do que nós fizemos quando estávamos na Prefeitura de Fortaleza, é importante só fazer um rápido, assim, uma retrospectiva rápida sobre o que foi a questão da população LGBTQI+, durante os governos do PT. Nós tivemos desde 2004 a criação do programa Brasil Sem Homofobia. Em 2005 tivemos o fortalecimento do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e à Promoção dos Direitos LGBT. 2008 foi a realização da primeira Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos LGBT. 2008, também a criação do processo transexual no Sistema Único de Saúde. Em 2009, tivemos a criação da Coordenadoria Geral de Promoção de Direitos LGBT na Secretaria de Direitos Humanos. Em 2010, a criação do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT. Em 2011, a elaboração do primeiro relatório sobre violência homofóbica no Brasil. Em 2013, a assinatura do governo brasileiro à Convenção contra todas as formas de discriminação e intolerância, isso exatamente na Organização dos Estados Unidos, dos Estados Americanos, na OEA. 2013, a criação do Sistema Nacional de Promoção de Direitos e Enfrentamento à Violência contra a População LGBT. Em 2016, tivemos o decreto, que foi o último ano do suspiro antes do golpe, sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal, direta, autarquia e fundacional. Ou seja, até 2016 nós tínhamos um avanço nas políticas públicas e nos direitos da população LGBTQI+. Agora nós estamos vivendo um retrocesso. E é por isso que a gente conclama a todos e a todas que tem o direito de amar diferente, de não ser heteronormativo, para que a gente possa transformar essa indignação em luta. E eu quero finalizar dizendo o que eu sempre falo, e durante todas as paradas nós tivemos presente, fosse no Legislativo, fosse no Executivo, fosse nesse momento agora no PT, através de você, Bom Gás, que tanto nos representa, dizer o seguinte, parafraseando Fernando Pessoa, e dizer assim: o amor é que é importante, o sexo, um acidente, pode ser igual, pode ser diferente. Viva a população LGBTQI+, e viva a diversidade sexual. E um beijo a todos vocês. Muito obrigada pelo convite e parabéns pelo debate. Muito bem, obrigado. Um beijo também, Luziana, e parabéns pelo teu trabalho. Eu só no meu último comentário, enche a tela de novo, a imagem ao vivo, neste momento das torres, no canal da Câmara dos Deputados, no Senado. E nós vamos então agora à última parte do nosso programa de hoje. Nós temos os desafios da semana, além de acompanhar o seminário de hoje e amanhã, seminário Orgulho LGBTQIA+, que está sendo realizado no Congresso Nacional. Agradecer muito a Janaína, parabenizar pelo trabalho na setorial, as duas deputadas que só nos orgulham pelo seu trabalho, pela sua história, Luziane Lins e Maria do Rosário. E também os desafios da semana. Nós estaremos na quarta-feira, os partidos de esquerda, o PT e os demais partidos, igrejas, movimentos sociais, da OAB, a UNE, enfim, tantas organizações da sociedade civil, movimento popular, junto com os partidos de esquerda e aqueles que foram signatários dos mais de 120 pedidos de impeachment, juntando agora o último tema do superfaturamento na compra da vacina indiana, do processo de corrupção, porque o crime é que não falta desse governo, do Bolsonaro, mas agora também de corrupção, superfaturamento. Nós estaremos apresentando esses pedidos de impeachment na quarta-feira, dia 30. Presidente Lira, vamos abrir o processo de impeachment. Esta é a palavra de ordem, junto com Fora Bolsonaro. E no próximo sábado, dia 3, as mobilizações pelo Brasil afora, com a pauta conhecida: vacina no braço, comida no prato, renda e emprego para o povo e impeachment. Fora Bolsonaro. E foi uma honra para mim poder ter entrevistado lá de Barcelona. Está
Jean Willis, que foi deputado pelo PSOL, recentemente se filiou no Partido dos Trabalhadores, e ele levou para dentro do Congresso Nacional a pauta do movimento LGBTQIA+. Então, o coroamento agora do nosso programa com essa entrevista que eu tive a honra de fazer com Jean. Um abraço, boa noite e fique com Jean. Bem, hoje nós temos essa figuraça que está com a gente aqui, dispensa apresentações. Basta dizer que ele foi vencedor da 5ª edição dos programas mais vistos do Brasil, o Big Brother, da Rede Globo. Mas, por ser vencedor do BBB, não é de longe algo que defina Jean Willis de Matos Santos. Baiano de 47 anos, jornalista, mestre em letras e linguística, pós-graduado em direitos humanos, professor universitário, foi deputado federal pelo PSOL, tive a honra de ser colega seu à época, já na Câmara dos Deputados, e recentemente, para nossa alegria, decidiu se filiar ao nosso partido, o Partido dos Trabalhadores. Como político, pelo Congresso em Foco, foi considerado 2 vezes o melhor deputado federal do Brasil. Pela revista britânica The Economist, foi entre as 50 personalidades que defendem a diversidade do mundo. Esse cara é qualificadíssimo, preparado, conhecido, batalhador, né? Em 2019, deputado reeleito pelo Rio de Janeiro, abriu mão do seu mandato, saiu do país e está hoje conosco. E eu começaria a conversa com Jean Willis exatamente sobre esse tema. O que fez você, Jean, sair do Brasil e, se puder já emendar, o que fez você se filiar ao PT? Jean. Obrigado, Bongás. Olá a todos os seguidores, seguidoras, usuários e usuárias da TVT. É uma honra participar dessa conversa com você, você que foi meu colega, rever você, ainda que seja virtualmente, não te ver pessoalmente, não te dar um abraço, mas é bacana te ver virtualmente. Bom, os motivos da minha saída do Brasil, creio que são amplamente conhecidos. Na época, a minha decisão, foi em 2018, na verdade, que eu tomei essa decisão. Ela gerou uma repercussão nacional e internacional, porque, como você disse, eu era um deputado com prestígio internacional, conhecido, com um trabalho reconhecido, e, de repente, esse deputado abre mão do mandato, do 3º mandato para o qual foi reeleito, e decide não voltar ao Brasil, né? Então, essa notícia gerou impacto, mas os motivos dela são hoje muito conhecidos. Eu estava sob ameaça de morte, ameaças que se multiplicaram muito desde 2016, né? Elas existiam antes, mas elas começaram a ficar piores a partir de 2016, e no ano de 2018 elas chegaram num estágio insuportável, né? Envolvendo a minha família, claro, eram ameaças que se dirigiam a mim, mas também a minha família e também a alguns dos meus assessores, pessoas que trabalhavam comigo. Em 2018, Marielle Franco, minha amiga, ex-companheira de partido, na época eu era do PSOL, que dividia comigo o mesmo domicílio eleitoral, que de alguma maneira tinha pautas parecidas com a minha. Ela foi eleita em 2016, mas eu fui eleito em 2010, 2011. Ou seja, as pautas dela de alguma maneira eram pautas parecidas com as minhas. Essa pessoa incrível foi executada num crime evidentemente de mando, num crime político, um assassinato político grave e brutal não contra ela só, né? Porque não foi contra ela, foi contra um campo político, contra nós dos direitos humanos, contra nós das esquerdas, contra nós que lutamos por justiça social. Ou seja, aquele assassinato ele teve um amplo significado e ele fez parte de uma virada à extrema-direita do país, né? E nessa virada à extrema-direita, e a extrema-direita ela é violenta, ela é assediadora, ela é ignorante, ela é anti-ciência, ela é mentirosa, ou seja, não havia espaço para eu continuar. Então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, para quem eu fiz a denúncia, me recomendou, entrou com um pedido de medida cautelar ao Estado brasileiro. O Estado brasileiro negou as ameaças contra mim, o que é um absurdo, né? Porque as ameaças eram evidentes, documentadas. Eu havia denunciado elas à Polícia Federal, havia denunciado à imprensa, e ainda assim o Estado brasileiro, naquele momento, sob
o comando de Michel Temer, que usurpou, que fez parte do grupo político que usurpou o mandato de Dilma Rousseff em 2016, negou a existência de ameaças contra mim. Ou seja, o Estado, naquele momento, ele não queria reconhecer que havia, às vezes, dentro das próprias forças de segurança do próprio Estado, pessoas dispostas a me eliminar. Então, minha vida vale muito mais do que qualquer mandato, né? E as causas pelas quais eu luto, elas precisam de mim vivo, não de mim morto, né? Não da minha pessoa morta. As causas pelas quais eu luto não precisam de mártires, assim me disse Pepe Mujica, e eu relato isso no meu livro, O Que Será, que é o meu livro mais recente publicado. Os mártires não são heróis, e eu não queria ser mártir. Eu não queria... A esquerda não precisava de um novo mártir, como Marielle Franco. Eu queria estar vivo para seguir lutando como exatamente eu fiz depois que eu saí do Brasil. Eu tinha todo o direito de sair e me isolar, porque os danos que essa violência causou em mim são imensuráveis, em mim e minha família. Tudo que essa violência me tirou não vai ser devolvido. Mas ainda assim, mesmo ferido, eu saí e continuei absolutamente uma luta no âmbito da academia, no âmbito dos organismos internacionais, no âmbito da esquerda internacional, de denúncia do que era o Brasil. Então, posso dizer seguramente que a minha saída foi a primeira denúncia do que era, da gravidade do governo Bolsonaro, que estava começando, né? Que não tinha nem estreado, estava começando, mas eu já entendia o que seria aquele governo, porque eu era vítima dessa gente antes dela se tornar governo, né? Antes dela se tornar governo, eu, Maria do Rosário, Manuela Dávila, Érica Cocai, figuras da academia como Lola Aronovitch, Tatiana Leonço, uma série de pessoas, Márcia Tiburi, Débora Diniz, nós já éramos vítimas dessa violência. Eu era a vítima maior porque de todas essas pessoas eu era parlamentar e era gay, né? Então essa violência caía principalmente em Maria do Rosário, Érica Cocai, porque eram mulheres, né? E em mim, porque era um homem gay. E aí mais em mim, porque, claro, a homofobia ela é algo quase ubíquo, né? Eu vou voltar depois ao tema porquê da filiação ao PT. Mas nesse momento você falou da questão LGBTQIA+. Nós estamos na semana exatamente desse orgulho LGBT. Sim. Nós temos, e você sempre participou do debate, sua expressão, dos seminários, inclusive temos seminários realizados neste momento no Congresso Nacional sobre esse tema. Uhum. O Bolsonaro, homofóbico, então, o Bolsonaro, eu sei que um dia você cuspiu, inclusive, na cara dele, numa reação à violência, à discriminação, à homofobia que o Bolsonaro, como deputado, já representava. Eu quero que você conte um pouco, fale disso, porque quando você veio para cá, como deputado federal, você trouxe para o Congresso Nacional essa pauta do movimento LGBTQIA+. Eu queria que você comentasse isso e também essa relação que você sofria já, essa violência que você recebia pelos Bolsonaro à época como deputado. Agora é presidente, que só piorou. Sim, na verdade, Bolsonaro era um deputado paroquial, medíocre, né? Como há muitos no Congresso Nacional, uma espécie de vereador federal, um parasita que representava a agenda das viúvas da ditadura militar e do baixo oficialato das forças militares, né? Então era uma figura nostálgica da ditadura militar que não encontrava muito eco no país inteiro. Ele era conhecido do Rio de Janeiro, e conhecido do Rio de Janeiro principalmente porque desde sempre ele e sua família teve relações com figuras das polícias militares, aposentados das polícias militares que constituíam grupos de segurança, que ofereciam segurança privada e relação já com o que hoje chamamos de milícia, mas não era um deputado nacionalmente conhecido. Com a minha chegada na Câmara dos Deputados, como eu tinha uma fama nacional, era conhecido nacionalmente, a minha eleição em 2010 foi uma surpresa para todo mundo, até mesmo para as pessoas que não sabiam que eu era candidato. E eu levei com muita seriedade esse tema, o tema dos direitos das pessoas LGBTs, de uma maneira muito interseccional, né, tratando de todos os outros temas, porque eu nunca deixei de tratar de nenhum dos outros temas. Aí estava exatamente o diferencial. Por toda a seriedade que eu emprestei a esse tema e pela seriedade com que eu conduzi esse tema, isso mexeu em algum aspecto da personalidade desse sujeito, né?
em algum aspecto pessoal dele, da constituição da subjetividade dele. Então ele, a partir dali, da minha presença, ele me elegeu como uma espécie de opositor e ao mesmo tempo de pessoa a partir da qual ele cresceria nessa agenda LGBTfóbica. De uma maneira geral, como a homofobia ela é ubíqua, ela está presente em todo lugar, ela está na classe A, está na classe B, na classe C, ela está entre ateus, entre religiosos, ela está na esquerda, ela está na direita, ela existe no PT, ela existe no PSOL. Como a homofobia está em todo lugar, a homofobia também está na imprensa. Então, quando eu comecei a tocar a agenda LGBT, a imprensa solicitava alguém que dissesse o contrário daquilo que eu estava dizendo, né? Só que o contrário daquilo que eu estava dizendo era anticivilizatório. O contrário do que eu estava dizendo era a barbárie. Então, os deputados, mesmo os deputados mais homofóbicos de direita, não se prestavam a esse papel de falar contra o casamento civil igualitário, de falar contra a criminalização da homofobia. Então, quem se candidatou a esse papel de maneira mais clara? Aquele sujeito Marco Feliciano, que era um pastor neopentecostal, e Bolsonaro. Só que Marco Feliciano ainda tinha um verniz maior do que Bolsonaro, que é um quadrúpede, né? Com perdão a todos os quadrúpedes. Então a imprensa começou a dar espaço para ele, e esse espaço foi uma espécie de parasitismo da minha popularidade, foi tornando ele popular no país, até que bom, essa história se misturou com a história mais ampla do golpe contra Dilma, um golpe muito misógino, você sabe disso, né? Não sei se o PT reconhece isso, mas deveria reconhecer. Há muito de misoginia no golpe contra Dilma, e há muito de misoginia na maneira como o próprio PT como foi negligente em relação à defesa da imagem pública da Dilma. Bom, então nessa mistura das duas agendas, na noite em que se votou o impeachment na Câmara, naquela noite absurda, a gente estava entrando numa espécie de novela de Kafka, de romance de Kafka, kafkiano, com a esplanada dos ministérios literalmente dividida em duas partes, um espetáculo transmitido 24 horas pelas televisões, uma coisa nunca vista, todo um circo montado naquela noite medonha de horror para a nossa democracia. Esse sujeito elogiou um torturador, dedicou seu voto a um torturador, dedicou seu voto a um dos homens mais cruéis dos 24 anos de ditadura militar no Brasil. E, em sequência, me ofendeu, junto com outros que estavam com ele, me ofendeu a partir da minha orientação sexual. Então, nesse exato momento, eu tive uma reação que era a única que me cabia, né? Que era a minha reação de defesa, de indignidade. Naquele momento em que todo mundo fingia que aquilo não estava acontecendo e que todo mundo abandonava o direito de pensar, a capacidade de pensar, no momento em que todo mundo compartilhava uma mentira, mesmo os que eram contra a mentira estavam participando daquele... Eu não tinha outra reação que não aquela, que foi uma reação absolutamente espontânea. E eu faria de novo, né? Aquele cuspe foi a coisa mais digna que existiu naquela noite toda. Não teve nada mais digno naquela noite. Lembro muito bem a sua ação fortíssima da campanha da Dilma, da defesa contra o golpe. E eu queria agora pegar esse aspecto. Você está fora do país, você estudou provavelmente realidades de várias políticas públicas em outros países em relação para termos esse respeito, né, contra todos esses processos que são de discriminação, de homofobia, homofobia, LGBTfobia, que se diz isso, né? LGBTfobia. Pode falar homofobia também, Bongas, porque não precisa... Eu sei que o movimento identitário ele tem assustado muito por um certo policiamento da língua, por um movimento de cancelamento de pessoas que não conseguem dizer direito o código, partilhar direito o código. Olha, pode falar homofobia. Nós todos compreendemos que homofobia inclui a homo-lesbo-transfobia ou esse conjunto de discriminações. E se não conseguir falar LGBTQIA+, não precisa falar, fala LGBT que dá no mesmo, entendeu? Eu estou aqui... É muito importante a gente sendo solidário e respeitoso, e a gente trabalhar esses conceitos, né? E o nosso programa hoje é para ser exatamente essa compreensão também, né? Para que a gente tenha na consciência, na vida das pessoas, né, a defesa, né, da liberdade e das opções da vida das pessoas. Isso é fundamental. E eu sempre admirei isso muito em você por assumir isso, né, expressar isso, né, defender essa causa que é importante. Eu queria que exatamente você dissesse isso. Agora, fora do país, estudando, vendo outras realidades,
o que precisaria efetivamente no Brasil, olhando outras experiências do mundo, sobre políticas públicas para a gente dar valor a essas opções do ponto de vista da educação, do emprego, do mundo do trabalho, da cultura, e comparativamente em experiências que existem em outros países, já que o nosso Brasil vive esse desastre hoje, né, com o Bolsonaro. Bom, especificamente, a melhor forma de proteger as comunidades, os grupos minoritários, os grupos difamados, as comunidades vulneráveis, a melhor maneira é sempre incorporar, transformar as políticas públicas em políticas de Estado e não de governo. Então, por exemplo, o casamento civil igualitário, o direito a se casar, formar uma família e, portanto, ao formar uma família, ter todos os direitos que uma família tem, né? Todas as proteções que uma família tem, essa é uma política que não pode caber a um governo, tem que caber ao Estado. Por que eu digo isso? Porque quando muda-se governo, pode-se vir um governo autoritário, um governo reacionário que retire aquilo que outro governo fez. Então, o ideal, quando se incorpora como políticas de Estado, é muito difícil tirar. Então, vou dar um exemplo da Espanha. Na Espanha, todas as políticas de ampliação da cidadania, da população LGBT, da população sexo diversa, todas essas políticas foram incorporadas ao Estado, viraram políticas de Estado. Então, mesmo no momento em que há um crescimento da extrema-direita na Europa, e o discurso da extrema-direita é homofóbico, dificilmente a extrema-direita vai conseguir retroceder em relação a esses direitos já conquistados. O que eu estudo aqui, eu estou estudando o fenômeno da desinformação, né? Quer dizer, como governos de direita, extrema-direita, como empresas perpetram a desinformação por meio das mídias sociais. E aí, uma das nuances, um dos aspectos da desinformação é a disseminação de fake news, de notícias falsas ou teorias conspiratórias. Esse é o objeto de estudo que eu tenho feito. E em termos comparativos, entendendo o processo como um processo mundial, porque não foi só no Brasil que Bolsonaro se elegeu, que nós temos um extremista autoritário de extrema-direita que se elegeu a presidente da República. Isso também aconteceu nos Estados Unidos, nas Filipinas, em alguns países da Centro-América, na Colômbia, ou seja, esse é um pouco meu estudo. Mas claro que ao estudar isso eu percebo uma repetição do discurso desses autoritários da extrema-direita, que é a repetição das questões de sexualidade e gênero, de converter as questões de sexualidade e gênero em questões chaves para a disputa dos corações e as mentes. E vejo que a esquerda não sabe lidar com isso, né? Não a esquerda, os movimentos identitários. Eu digo os partidos de esquerda. Então, os partidos de esquerda, se não sabem conduzir, não sabem como reagir a esse discurso, a essa mistificação da extrema-direita, por exemplo, o fantasma da ideologia de gênero, a mentira de que os direitos LGBTs vão homossexualizar as crianças na escola. Ou seja, esse conjunto de mentiras que a esquerda, muitas vezes, não sabendo lidar, porque não incorpora os argumentos, não sabe incorporar os argumentos, não incorporou, tem como uma primeira atitude negociar os direitos da comunidade LGBT na bacia das almas, né? E essa é a forma mais equivocada. E eu espero que depois da experiência que o PT teve, né, com a prisão de Lula por quase um ano, pelo ataque à campanha de Fernando Haddad com a mentira da mamadeira de piroca, depois de tudo isso, eu espero que o PT esteja preparado para enfrentar isso e não para fazer o que fez em 2018. Quer dizer, é preciso, e aí eu já me coloco a par, e eu já estou articulando isso, quer dizer, uma reunião séria da bancada do PT, das pessoas mais, destacadas da bancada do PT, junto com as lideranças do PT, para que a bancada do PT incorpore, não como um óleo de peroba, incorpore como algo realmente que essa bancada acredita, ou seja, não há século XXI sem pensar nas questões climáticas, sem pensar no combate à desinformação, sem pensar na justiça social e, portanto, na ideia de uma renda básica universal e sem pensar nas questões de sexualidade e gênero. Ou seja, Biden, com todo ataque da extrema-direita nos Estados Unidos, não voltou atrás em nenhum momento em relação à comunidade LGBT. E imediatamente ganhou o apoio de toda a comunidade e venceu Donald Trump. E venceu a extrema-direita. Então eu espero, e eu falei isso com Lula e venho falando, e estou falando com você, que é uma das figuras destacadas da bancada, agora que eu estou no PT, que eu posso estabelecer um diálogo muito mais direto,
a gente não pode recuar, Bongás. Essa não é uma questão para deixar para trás, essa é uma questão para se enfrentar e se enfrentar com inteligência e com pedagogia. Isso não quer dizer abrir mão de dialogar com os evangélicos. Muito pelo contrário, a gente vai dialogar com os evangélicos, a gente tem que dialogar com os evangélicos, mas na perspectiva de que os evangélicos compreendam que não se volta atrás. Que, quer dizer, a comunidade evangélica ela vai ter que também abrir sua espiritualidade para algo chamado amor, simplesmente, para algo chamado Estado laico, que protege, inclusive, a própria religiosidade dela. Ou seja, esse é um trabalho que nós temos que nos colocar, e é uma tarefa nossa. Nós que temos os maiores instrumentos, os mandatos, nós que temos as condições, os recursos, nós que manejamos o discurso, nós temos que fazer esse trabalho e não fugir dele. É importante. E esse foi um dos motivos que me fez, inclusive, me filiar ao PT. Quer dizer, qual era a minha maneira de dialogar diretamente com Lula? E de impedir que Lula retroceda, que o novo Lula, o Lula do século XXI, haja como o Lula do século XX. Colando minha figura nele, dizendo assim, eu vou me filiar ao PT para que o PT faça um compromisso público com essa agenda interseccional que eu represento, né? Que não é só a questão LGBT. A questão LGBT é uma questão apenas em um conjunto de questões do século XXI que estão intrínsecas, interligadas, né? A questão da justiça social e da renda mínima, da renda básica, principalmente diante da experiência da Covid-19 no mundo inteiro, a questão do combate à desinformação, que a cultura digital está chegando a todo mundo, e aí a gente precisa limpar as eleições das fake news, das mentiras. Então temos que ter estratégia de combate à desinformação e as questões climáticas, né? Sabe, das mudanças climáticas decorrentes de um modelo de desenvolvimento absolutamente insustentável que pode pôr fim ao planeta em 2 décadas. Quer dizer, essas são questões que para mim são caras e que são importantes, e por isso me filiei ao PT, para poder... É o maior partido da América Latina, é um partido que é uma fênix, né? Assim, o PT tem uma identificação com o PT de muito tempo, né? Eu comecei a minha vida política na pastoral muito ligada ao nascimento do PT como partido movimento. Então eu tenho um afeto pelo PT, e o PT tem uma coisa de fênix, de renascer, né? Quando se imaginava que o PT estaria destruído com os processos todos mediáticos da Lava Jato e tal, de repente o PT volta, a estrela brilha mais intensamente. E eu digo isso assim, sabendo de todas as contradições que o PT tem, sabendo que o PT não é só um PT, né? Que o PT tem muitos PTs dentro, e que bom que esses muitos PTs estão de acordo em colocar para fora uma única imagem do PT. Jean, que legal nós poder estar te ouvindo. Esse convite será feito para a nossa bancada, para você participar conosco no debate. Estamos muito felizes que eu sou vindo ao PT, sabendo que do projeto já estavas, né? Estamos no campo da esquerda, né? Enfrentando, né? Esse genocídio também, né? Que estamos nessa situação triste nesse país. O impeachment, né? O fora Bolsonaro. O Salles agora falando das questões climáticas, ele saiu fora, mas nós já tínhamos um encaminhamento de um pedido de CPI, né, pelo crime ambiental que está sendo cometido. Então, Jean, assim, olha, a sua presença hoje conosco aqui é uma gratidão, né, tê-lo conosco. E o doutorado, né, tu estás fazendo doutorado exatamente nessa área. Sim. Sobre a desinformação, né, das fakes, enfim, como é que está sendo trabalhado. Então você vai voltar com mais energia ainda, né, com mais qualidade ainda, né. E eu estou vendo, ao fundo, você tem uns quadros que aparecem aí nas imagens. Eu estava vendo no Instagram, você que desenha, você que faz, fala um pouco, porque todos eles trazem imagens fortes, eu estava acompanhando no Instagram também. Sim, eu sou... Bom, eu nunca estudei Belas Artes, né? Nunca pude estudar Belas Artes, porque, bom, estudar Belas Artes sempre foi uma questão de classe no Brasil. Mas eu desenvolvi muito cedo a habilidade de desenhar. Eu desenhava no chão de casa, no chão do quintal e tal. E com a vida, porque eu fui desenvolvendo essa habilidade, autodidata, observando. Eu sempre gostei das artes plásticas, contrariando todas as expectativas em relação a um garoto pobre, vindo da pobreza, né? A beleza sempre me provocou. Eu sempre tive uma provocação com a beleza, com as cores. E aí eu sempre desenhei, assim, muito esporadicamente, mas no exílio, com o peso do exílio, de estar exilado, longe de quem eu amo, longe das paisagens que eu conheço, tendo que tocar a vida como imigrante, porque eu estou tocando a vida como um imigrante qualquer aqui do lado de cá. Eu encontrei na pintura um lugar de volta, assim, como se fosse uma espécie de útero de novo, né? E aí eu voltei a trabalhar com mais intensidade. Agora, claro que como eu não tenho pretensão a ser um artista plástico, a
a expor em galerias. A minha arte está muito ligada à minha literatura e à minha comunicação política. Então, se você olhar, é uma maneira de fazer uma comunicação política de uma outra maneira, de interpelar as pessoas por um outro caminho, pela beleza. E eu agora integrei e fui selecionado para uma mostra em São Paulo chamada Mostra Brasileiras. E é uma mostra que está repaginando o Minhocão em São Paulo, né? Aqueles prédios do Minhocão, que estão em volta do Minhocão. Os prédios têm uma fachada cega, que se chama empena, né? As empenas. E Pagu, que é uma artista visual, e a Fernanda Bueno, que é artista plástica também, eles fizeram uma exposição, vão fazer uma exposição de consagrados e contemporâneos artistas visuais que pintaram a fachada do prédio. E eu fui uma das pessoas que fiz uma das fachadas, né, com um desenho, uma pintura que chama Nós. Nós nos dois sentidos dessa palavra, né? Nós pessoas, nós todos, e nós no sentido de nó, porque todo ser humano é um nó. Todos nós somos nozes, digamos assim, somos nós. E eu fiz, claro, o desenho aqui nas proporções do prédio e enviei, e aí os artistas urbanos, os artistas de rua vão reproduzir ponto a ponto a minha pintura na fachada, já que eu não posso estar no Brasil por uma questão de segurança. Mas eu espero que daqui até a inauguração, que está começando a pintar, mas até a inauguração da empena eu já tenha já clima para eu voltar, né? Esse clima já está meio que se construindo, porque estamos vendo aí a CPI do genocídio, a queda da popularidade do genocida, a queda de criminosos como Salles, Lula figurando nas pesquisas com ampla vantagem, ou seja, tem um clima se criando e condições para que eu possa voltar para o país, para exercer aí isso que eu gosto de fazer, que é comunicação, que é política, que é arte. Nossa, esse acadêmico agora, doutorando, né? Vocês colegas aqui na Câmara dos Deputados, lutador social, militante, artista, né? Que bom ouvir essa mensagem, e eu passo para ti agora para concluir. Nós já estamos com 26 minutos, né? Eu tinha combinado 10 a 15 minutos, me fala tanta mensagem linda, já que bom te ouvir. E mais uma mensagem final, então, a todos os brasileiros e brasileiras, alguém que está no exílio, mas que em breve estará conosco no Brasil. Está conosco, mas não no Brasil. Queremos que esteja na nossa terra. Bom, Gás, eu agradeço o convite, a conversa, o papo, a sua disposição para que a bancada nos ouça, né? Não é uma construção fácil, porque política, de fato, é isso, é a arte de negociar, é a arte de perder na hora certa, de recuar na hora certa, de avançar quando você tem vantagem. A política é isso. A política é o contrário da barbárie. Embora muita gente queira criminalizar a política como um todo, a política é o contrário da barbárie. Que bom que há pessoas como você na política. Quero agradecer o espaço, quero agradecer a TVT, aos seguidores, usuários. E eu vou repetir aqui uma frase do Torquato Neto, que de um verso dele, de um poema dele, que os Titãs musicaram. Eu publiquei esse verso quando eu anunciei publicamente minha filiação ao PT. E esse verso tem sido o verso que tem norteado a minha vida desde que começou a pandemia. Eu só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Então, é isso. Eu só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Maravilha. Sabe que Fernando Haddad, outro dia, saiu uma frase linda que eu também tenho usado muito, quando a direita aqui quer o extermínio, milícia, agressão, direita, preconceito contra a esquerda, homofóbicos, enfim, eles disseram, nós temos que exterminar esta raça. Lembra? Exterminar essa raça. Aí o Haddad fez a seguinte frase: queriam nos destruir, não conseguiram. Estão destruindo o Brasil e nós vamos reconstruir o Brasil. Exato. É a mesma mensagem que você Exato. Tá? Eles são uma força destrutiva, nós somos uma força construtiva. A construção demora mais tempo. A destruição é muito rápida. Mas a construção, quando ela vem em bases muito sólidas, se reconstrói também com muita facilidade. A gente vai reconstruir. Um abraço, Bongás. Obrigado. Abraço. Obrigadão.